uma pessoa que foi um líder interessante, ou no trabalho, ou na família, na comunidade, uma pessoa com quem você trabalhou e por que essa pessoa era um líder interessante? Foi um líder que te inspirou e que chamou sua atenção. Quem for falar, lembra de de ligar o microfone. Pessoal. E Quem aqui quer dar o todo mundo chegou depoimento? meio dorminhoco hoje, hein? Acho que ninguém Então vai esperava que você já pensando. chegasse perguntando, hein, Nízia? Então vamos inverter o processo. Vocês vão pensando, eu vou fazer a apresentação e no final nós vamos conversar. Em que medida esse líder que vocês identificaram, que vocês pensaram, ele corresponde de alguma maneira a alguma qualidade, a alguma coisa que nós falamos, e se não, precisamos de acrescentar alguma coisa aqui no nosso manual, entre aspas, né? Bom, retomando um pouquinho o nosso encontro passado, nós falamos sobre estratégia e conceituamos a estratégia como a transformação dos recursos do que você tem naquilo que você precisa para alcançar o que você quer. Esse foi o nosso conceito. De alguma forma, ele está repetido aqui, quando a gente fala que organizar é uma forma de exercer a liderança para permitir a um grupo de participantes, né, o organizador, os líderes, participantes e apoiadores, a transformar seus recursos em poder, ou seja, o que você tem no que você precisa para alcançar seus objetivos ou o que você quer. Então, trazer para as pessoas esse poder para fazer as mudanças, gerando resultados reais, né? Então, nesse conceito de estratégia, qual que é o papel do líder? Ele tem de cara 3 grandes desafios. Por quê? Assegurar a equipe de voluntariado estabilidade, motivação, criatividade e responsabilidade, através da ação dele de liderança. Usar o tempo, as habilidades e os esforços dos voluntários, das pessoas que estão trabalhando com você, de maneira eficaz. E fortalecer seus vínculos através de um objetivo compartilhado, normas claras e papéis específicos. Então, a coisa, quando você se propõe a desempenhar o papel de líder, você está assumindo responder a esses 3 desafios. Como que você faz para assegurar essa estabilidade, motivação, criatividade e responsabilidade? Para usar o tempo e para fortalecer os vínculos, é o que nós vamos começar a trabalhar é a nossa agenda de hoje, né? Começando por uma coisa que quem convoca uma mobilização, quem convoca para uma iniciativa participativa, de onde vem esse líder? E a gente vai ver que, dependendo do lugar social dessa pessoa que convoca, você tem vantagens e riscos. Se é uma convocação de cima, vinda do governo ou de financiadores de um movimento, de cara você tem uma garantia das pré-condições, você tem recursos para começar o trabalho, e você tem uma aceitação tácita dessas pessoas de cima, né, que têm poder, de que podemos conversar sobre isso. Então, uma aceitação tácita do debate. Se o governo convida, né, o governo de Nova Lima, convidou vocês
para a gente conversar sobre transformação social, educação, desenvolvimento rural, ele está aceitando, ele está dando as pré-condições, então oferecendo essa capacitação, organizando as comunidades, fazendo esse trabalho, e também tacitamente aceitando que se discutam esses temas, que ele não está numa posição de força em que eu sei o que é bom e eu não quero saber o que é que vocês pensam a respeito. O risco é, perante as pessoas, você gerar suspeita de que essas sanções oficiais vão aparecer num dado momento, ninguém faz isso de graça, e que vão condicionar a aprovação de apoio financeiro, por exemplo, a não fazer uma crítica ao prefeito, o que não aconteceu até agora. Uma outra forma, né, um outro lugar desse líder que convoca é quando ele é um agente intermediário, né? Por exemplo, uma diretora da escola, uma professora que convoca um debate sobre educação, um pároco ou pastor de uma determinada comunidade que chama, vamos nos organizar para conseguir uma melhoria no transporte público, né? Alguém que tem uma melhor condição para correr os riscos, porque é um risco você assumir a liderança e fazer uma convocação, você está correndo um risco de que outras pessoas vêm falar assim, fulano está querendo, desde querendo aparecer até querendo se candidatar, e por isso ele já está começando, e aí ele vai sofrer sanções e despertar dificuldades àqueles que ele está incomodando, né, com essa proposta dele. Então, essa pessoa que eu estou chamando aqui de agente intermediário é alguém que tem uma condição de correr esses riscos, tem as costas um pouquinho largas e capaz de arcar com os custos de uma convocatória. Aqui tem um erro no texto. E demonstra a viabilidade da mobilização, que mostra, lembrando o filme, que mostra que isso é possível, né? O risco é que, dependendo da continuidade, da presença desse líder e da forma como ele conduz as etapas, você pode perpetuar uma estrutura de dependência. Isso também acontece no caso de governo e financiadores, né? Mas fica sempre aquele líder, o líder carismático que com o tempo vai se consolidando e se enchendo de razão, lembrando o poema que nós lemos no último encontro, que a gente falou que o lugar onde a gente tem razão é um chão duro, como um pátio onde não vai nascer um novo, né? Se o líder que convoca é uma pessoa que faz parte daquela comunidade, uma pessoa da base, de cara o movimento tem uma maior legitimidade, porque começa com alguém que está ali vivendo aqueles problemas também, os problemas que são mais agudos. A pessoa está com o pé ali, né? Então, isso dá a ela uma legitimidade para falar e falar em nome de todos. O risco é que as estruturas locais, né, o controle, a influência imediata das estruturas locais possa sufocar ou ser sufocado ou desarticulado por estruturas mais fortes e poderosas. Por exemplo, como eu falei, um vereador que há não sei quantos anos se elege com os votos daquele bairro. Quando alguém começa a ter esse vereador, seria um agente intermediário. Ele começa a ver que tem uma pessoa na comunidade que está pensando por conta própria, está se organizando com os outros por conta própria, ele pode sufocar ou desarticular essas estruturas. Às vezes, até atendendo ao que é a demanda e esvaziando
esse movimento e essa iniciativa. Então, isso aqui é para a gente entender. Se a gente vai atuar como líder transformador, vindo de cima, como agente intermediário ou na nossa própria comunidade, a gente tem que se apoiar e se fortalecer no que é a força de quem está nessa posição e tomar cuidado com os riscos que aparecem. Isso foi muito desenvolvido por esse escritor, ele é nigeriano, Oshodi. Ele desenvolveu um movimento de mulheres que tinham ele documentou, na verdade, um movimento de mulheres que eram produtoras rurais na região lá do Edo, uma região da Nigéria. E ele, então, observou como que os diferentes momentos e os diferentes movimentos de mulheres eles tinham características próprias dependendo do lugar da liderança. Uma coisa muito importante para esse líder, seja ele, venha de onde vier, né, é que ele tenha, para prevenir os riscos, é que ele tenha clareza sobre os conselhos essenciais que consolidam um horizonte ético para a mobilização. Cidadania, democracia, público, participação. Não foi à toa que a gente começou, né, no nosso primeiro encontro, esse foi o tema. Um líder democrático, com consciência de cidadania, ele vai conduzir esse movimento, essa mobilização inicial de uma forma cidadã e democrática. Mas tem uma outra coisa. Uma das críticas que se faz à teoria da transformação é que ela conheceria pouco ela não faz o diagnóstico, e não faz mesmo. Ela propõe que você... Como eu estou? Então, para isso, quer dizer, eu não vou ficar olhando só os problemas e as dificuldades, mas eu tenho que ser capaz de interpretar a realidade social, conhecer o contexto, conhecer a comunidade, conhecer seus valores e prioridades. Está dentro daquele momento, né, que a gente fala, que a pessoa vai transformar o que tem naquilo que precisa para alcançar o que quer. Então, conhecer o que tem não é fazer um diagnóstico das dificuldades, mas interpretar a realidade social e, principalmente, conhecer a comunidade, os valores e as prioridades. Nízia. Oi. Nízia, tem Oi. duas colocações lá no chat que eu não sei se você quer deixar para depois. Não, vamos agora. É porque a Maristela respondeu a sua provocação sobre algum chefe que ela lembrasse, né? E ela está dizendo que ela está sem condições de abrir o áudio e a câmera, tá? Então eu falei com ela que eu ia ler para ela. Ela falou assim, que teve uma chefe que era inclusiva, o que a tornava a Maristela confiante no trabalho. Ela trouxe essa memória. E depois a Joane fez uma pergunta em relação ao seu penúltimo slide, porque você mencionava as pessoas que participam do trabalho, você usou a expressão voluntários. Então a Joane perguntou por que somente equipes voluntárias, ela perguntou. Tá, desculpa, Joane, na verdade foi um erro meu. Como você viu que está entre aspas aqui essa parte, é porque eu peguei esses desafios a partir de um texto que falava de voluntários, mas o correto seria a gente e o esforço dos participantes. Muito obrigada. Ali no item 1 também fala de voluntários, tá? Tá. Isso. Desculpa.
E aí, o modelo da liderança nesse tipo de movimento, de transformação, é um modelo que a gente chama de bola de neve. Não é uma estrutura hierarquizada, né, feita a gente conhece, mas também não chega a ser uma rede, no sentido estrito da palavra. Tem gente que chama de rede. Eu fico um pouco... eu tenho um pouco de dificuldade. Uma hora eu posso explicar por quê. Mas é a liderança distribuída. O poder não está concentrado, mas tanto o poder quanto a responsabilidade e as informações são distribuídas. E você tem um líder de líderes, mas você tem muitos líderes atuando em diferentes comunidades, em diferentes temáticas. E você tem uma liderança que tem como desafio, né, criar e manter as conexões de modo a criar um sentido comum de compromisso com os resultados. E o que a gente chama de bola de neve? Um líder desenvolve outro líder, que por sua vez desenvolve outros líderes. Então, uma pessoa que está no movimento da visão de futuro de Nova Lima mobiliza uma comunidade, uma liderança naquela comunidade para ir levando o trabalho ali, que por sua vez lidera, desenvolve pessoas que possam cuidar, por exemplo, da educação, outro de transporte, outro de creche, ou um lugar para as crianças ficarem enquanto as mães trabalham. Então, esse conjunto de diferentes líderes, eles não estão em diferentes níveis, porque alcançar o resultado depende de todos. E o papel da liderança é, de um lado, ajudar a mobilizar, outro, fortalecer a liderança, e de outro, prestar serviço a essa rede que vai se formando, né? Então, a força do movimento, ela decorre dessa capacidade de compromisso de desenvolver uma liderança distribuída, em que todo mundo é responsável, né? Criando uma organização que se fortalece por meio do desenvolvimento. Isso exige uma dose alta de generosidade, uma dose alta de compreensão de que o movimento não é seu, e quanto menos seu ele for, melhor. Eu lembro quando eu trabalhei no Pacto de Minas pela Educação, lá em 94, a gente fez um adesivo para automóveis, escrito "Lugar de criança é na escola aprendendo". E distribuímos esses adesivos em vários eventos, várias reuniões, várias coisas. E nas primeiras semanas, quando eu vi um carro com adesivo, eu já olhava para ver quem era, porque eu conhecia todo mundo. Aí teve um dia, eu estava andando, era até ali na Olegário Maciel, quase com Álvares Cabral. Passou um carro, eu olhei, o carro estava com um adesivo, eu não fazia a menor ideia de quem era aquela pessoa. Minha primeira reação, eu juro para vocês, foi de ciúme. Falei, como assim? Uma pessoa com meu adesivo e eu não sei quem é. E só 2 sinais depois foi que eu tive a capacidade de pensar, gente, o movimento está crescendo, já existe, tem gente que eu não conheço. Entender que aquilo era o que a gente queria, né? Isso acontece muito, porque a gente acaba criando, né, um vínculo que acha que gera, né, um tipo de comportamento assim que é tão feio e tão pouco produtivo. Até lá na fundação, Lili, a gente tinha o núcleo de sustentabilidade. E a gente planejava, fazia cursos, fazia isso, atendia cliente, tinha um mundo de trabalho. E, de repente, outras pessoas que não eram do nosso grupo, que era grupo de um pessoal da área de estratégia, ia dar um curso de estratégia e começava a falar de sustentabilidade. Aí, quando nós fomos fazer o planejamento do núcleo, teve gente que falou assim, mas agora
todo mundo está falando de sustentabilidade. Eu falei, gente, mas não era o que nós queríamos, não era o propósito, nós alcançamos o nosso propósito. Então, a gente precisa dessa... entender, né? Aquela coisa que a gente lia muito no livro Profeta: vossos filhos não são vossos filhos, são filhos da vida e da ânsia da vida por si mesmo. Esses movimentos não são nossos, eles são filhos da sociedade e do desejo de transformação que essa sociedade tem. Então, a gente participa, mas não é dono. A gente fortalece, mas não é dono. Então, liderar é um pouco desapegar, né? É desapegar. Quando você desapega e a coisa continua em pé, é sinal de que você foi um bom líder, né? Aham, legal demais. Bom, então eu vou falar agora do papel do líder de líderes, né? Nós estamos falando da liderança que vale para todo mundo. Agora aqui eu vou falar da pessoa que é esse líder convocador para transformação. Primeira coisa, isso que nós estávamos falando. Recrutar e desenvolver líderes requer dar às pessoas a oportunidade de conquistar uma liderança, criar oportunidades para que elas aceitem a responsabilidade dessa liderança e apoiá-las no aprendizado de como cumpri-la. E para identificar essas lideranças, selecionar aquelas que você vai fortalecer, a quem você vai delegar, que vão se responsabilizar, não tem um manual. Entra aí duas coisas. 3, o conhecimento que você tem da pessoa, né? A sua intuição e a sua disposição para fazer escolhas correndo risco. Se você não se dispõe a correr o risco, você minimiza o risco com conhecimento e com intuição. Mas se você não quiser arriscar, você nunca vai aprender a fazer boas escolhas. Às vezes você vai errar e vai falar, ó, eu conhecia esse lado dela, mas não conhecia esse outro. Eu achei que isso seria bom, mas teve uma outra consequência com a qual eu não contava, né? Então, você tem que arriscar. E desenvolver esses líderes é você criar o maior número possível de oportunidades de aprendizagem. Não é atribuir tarefa. As tarefas, ele é que vai decidir quais são. É oferecer a responsabilidade, é conversar sobre isso e mostrar que, assumindo a responsabilidade, que ele vai aprender a liderar. Então, a principal responsabilidade de um líder transformador, convocador, é desenvolver as capacidades de liderança de outros e, dessa maneira, as organizações, as iniciativas, os movimentos. Vocês lembram que a gente falou lá atrás que uma primeira transformação era sair da desorganização para prontidão. Da apatia, nós tínhamos só 2 colunas, né? A primeira e a terceira. Para sair da apatia para motivação. A gente vai descobrir, voltando um pouquinho, que todas essas transformações dependem de um trabalho da liderança, dos líderes, dos líderes transformadores, convocadores e dos líderes transformadores responsáveis, né? Da apatia para motivação, a gente compartilha histórias. Nós vamos falar mais sobre cada um desses, tá? Se uma coisa que dificulta é um tecido social muito esgarçado, você tem que criar ali um sentimento de comunidade. E você faz isso trabalhando o compromisso relacional. O compromisso relacional, que não é o compromisso com a causa. O compromisso com a causa está no primeiro. Mas o compromisso com as outras pessoas de juntos fazerem aquela transformação. Para sair de uma situação de confusão,
para uma situação de clareza, uma visão clara da situação, do contexto e da transformação desejada, você tem que criar uma estrutura nesse movimento. Para não ser só reativa e trabalhar com uma visão de futuro, com um propósito, precisamos da estratégia, de transformar o que a gente tem naquilo que a gente precisa para alcançar o que a gente quer. E não tem nada mais mobilizador do que resultado. Então, uma coisa muito importante é, para cada ação, definir resultados que possam ser medidos, evidenciados, que sejam visíveis e que as pessoas vejam, estamos andando. A gente está andando e está andando no sentido que a gente espera. Então, vamos pegar aqui cada uma dessas 5 estratégias de liderança, né? Então, a história compartilhada, ela deve responder aquelas 3 perguntas que nós trabalhamos quando a gente escutou o discurso da Michelle Obama. Por que eu? Por que nós? Por que agora? A gente viu isso também lá no discurso do Johnny no dia da reunião com o pároco, né? Em que ele mostrou, ele reforçou isso que a comunidade vinha sentindo, né? E a partir dessa história pública e compartilhada, cada pessoa aprende como contar sua própria história, a história do seu grupo e a história do desafio que requer ação agora. Vou dar um exemplo pessoal. Quando eu fui trabalhar no Pacto de Minas pela Educação, eu não sou uma profissional de educação, eu não estudei pedagogia, eu não tinha nenhum conhecimento das políticas de educação. Qual era a minha história? Por que eu acreditava, por questões políticas, que minhas filhas deviam estudar numa escola pública. Porque eu percebia na nossa sociedade um distanciamento cada vez maior entre as pessoas mais pobres e as pessoas com um pouco mais de recurso. No bairro que eu morava, em Belo Horizonte, no Prado, tinha um senhor que tinha no fundo, morava numa casinha e no fundo ele tinha uma marcenaria. Uma marcenaria simples, era um senhor simples, mas eles eram nossos vizinhos. Numa outra casa tinha um outro barracão que a senhora fazia doces, era uma cozinheira, era uma doceira. Não era um buffet, não, era uma doceira, fazia doce no fogãozinho dela lá. Pessoas que lutavam com dificuldade, que os meninos estudavam na escola pública que tinha na vizinhança. Eu estudava numa escola particular. E eu achava que assim, vamos dizer, a vizinhança já não oferecia para as minhas filhas essa oportunidade de conviver mais verticalmente na sociedade. As amigas dela eram as amigas da escola, os amigos do prédio. Já não tinha a história da rua, e a rua já não tinha essas pessoas. Essas pessoas tinham sido afastadas para a periferia, né? Quando chegou lá, minha filha ficou o segundo período. Quando fez o primeiro período, ficou o segundo período. Quando ia começar, começou o terceiro período e a orientadora me chamou. Falou, olha, a Ana Luísa já está lendo. Aqui a gente não, na época não alfabetizava, né, no terceiro período. Ela tinha tido uns problemas também de desinteresse e tudo. Ela falou, olha, vocês têm condição de pagar uma escola para ela? Eu aconselho que vocês tirem daqui e passem para uma escola particular que alfabetize nesse ano, porque isso vai dar esse desinteresse dela e tal. Falou. E essa minha filha, eu tive quando eu tinha 20 anos, eu tinha 23 anos. E o que essa coordenadora falou comigo, eu fiquei orgulhosa. Falei, Otávio? A coordenadora falou que a Ana Luísa é muito inteligente, já está sabendo ler, que ela tem que ir para uma escola particular, porque lá eles não vão ensinar a ler, ela vai se desinteressar.
tirei a menina e pus. Só que aí eu comecei a pensar, vem cá, por que eles não melhoram a escola lá, em vez de eu precisar de tirar minha filha? E se for uma criança que não pode pagar uma escola? Ela vai ficar lá aprendendo menos do que ela pode, fazendo menos do que pode? A solução para a escola é me mandar tirar minha filha porque ela é boa demais para aquela escola? Que a escola seja boa para ela, que ela seja um incentivo para as outras crianças e a escola se desenvolva para isso. Fiquei assim, eu ficava pensando, da sala tinha 40 alunos, terceiro período com 40 alunos. E eu ficava pensando nesses 39 meninos, esses 39 meninos que eu deixei lá, sabe? Então, para mim, trabalhar com educação era sempre trabalhar para que nunca mais acontecesse isso que aconteceu. Que as crianças tivessem uma escola capaz de atender a curiosidade, o desejo de aprender deles. Porque não é justo, né? Não é socialmente justo. A criança, né, mais pobre, a família não tem como dar o que a criança não aprendeu. Então, se a gente pegar o aluno de ensino médio, se minha filha não aprendeu a ler, não aprendeu inglês na aula na escola, eu ponho ela num curso de inglês. Vou te falar a verdade, que se ela não tivesse aprendido no curso de inglês, eu ia fazer um sacrifício e ia mandar ela no intercâmbio para aprender. Quer dizer, eu tenho uma condição, uma estrutura e uma consciência em que se a escola não dá conta, eu dou um jeito, eu dou um outro jeito. Mas essas famílias não têm como dar o que a criança precisa se a escola não der. Então, a escola tem que resolver esse problema. Então, esse era o porquê eu. E o porquê nós está embutido. Porque essas são as nossas crianças. E por que agora? Porque agora que elas estão lá. Mais um ano, ela vai estar no primeiro ano, já desinteressada, mais 2 no segundo. E daqui a 8 anos, ela vai estar abandonando o ensino médio. Cada ano que a gente demora a fazer alguma coisa para melhorar a educação, nós estamos perdendo aí, no mínimo, 30 crianças em cada turma. Vezes não sei quantas turmas que tem numa escola, vezes tantas escolas nessa cidade, vezes tantas cidades nesse país. Imagina, né? Então, é isso que a gente está querendo dizer com a história. Porque eu, porque nós, porque agora. E porque eu, é porque eu mesmo, eu, Nícia. O que me motiva a trabalhar pela educação? Então, o segundo compromisso, o relacional. Né? Uma organização está baseada em relacionamentos, através dos quais nós nos comprometemos a trabalhar juntos em nome de interesse comum. Então, o compromisso relacional é esse, de olhar no olho do outro. Né? Tudo bem que, vamos dizer, o pressuposto inicial de que nós estamos olhando na mesma direção está feito, nós estamos comprometidos com o interesse comum, mas a gente precisa se comprometer com o outro, de que juntos nós vamos fazer isso, para fortalecer os laços, para que as pessoas não saiam, não desistam, não fiquem vendo problema e dificuldade em tudo. Né? Então, através disso, esses interesses individuais são reformulados como interesse comum. Mas é o interesse comum, cada um de nós se reconhece nele. A estrutura compartilhada, né, é a estrutura dessa equipe de liderança que incentiva estabilidade, motivação, criatividade e, de novo, voluntários. E os esforços dos participantes de maneira eficaz. Né? Então, essa liderança distribuída, né? Ela é uma estrutura que tem essas características. A criação da estratégia,
né? As organizações eficazes transformam o que têm no que precisam para obter o que desejam, concentrando-se em objetivos estratégicos muito claros. Voltando um pouquinho no exemplo do que é estratégia, para quem não estava aqui no nosso encontro anterior, a palavra estratégia vem do grego, strategos, que é general. O que acontecia? O general, o comandante, o líder de um exército, antes de começar uma batalha, ele subia no alto de uma colina, colina ou montanha, viu, gente? Analisava bem o terreno, analisava o inimigo, quantos soldados eles tinham, qual era a história deles, que armas que eles tinham. E a partir dessa leitura do outro, e que é o que eu quero? Eu quero destruir, né, o outro. E do que ele tem de força, ele então fala, olha, nós temos menos pessoas, mas em compensação nós temos esse armamento, então nós temos que pôr esse armamento aqui, nesses dois morros. Se vocês tiverem interesse de aprender muito sobre isso, assistam a série Isabel, que é sobre a rainha Isabel a Católica, né? E todo o trabalho dela de recuperar o sul da Espanha, que estava na mão dos mouros, e garantir a posse também daquelas províncias espanholas que estavam na divisa com a França, que nessa época queria conquistá-las. Então, você vai ver muitas vezes eles, antes de uma batalha, reunidos, analisando e definindo essa estratégia. O jeito como você vai dispor seus equipamentos, suas armas, seus recursos, os seus soldados, são as táticas. A estratégia é esse pensamento de como você chega, ele antecede a tática, mas ele não é mais nem menos importante do que as táticas. Às vezes as pessoas falam como se a estratégia fosse uma coisa muito sofisticada, muito coisa, e a tática fosse uma coisa sem tanta sofisticação, sem tanta inteligência, né? E cada vez, cada batalha, cada encontro entre as forças dos dois lutadores, né? De vez em quando esse estrategista quando tinha uma dessas batalhas, e aí? Acabou a batalha. Como que foi a estratégia? Funcionou, não funcionou? As táticas funcionaram, não funcionaram? O que mudou? Como que nós vamos nos adaptar? Então, quanto mais distribuída entre todas as capacidade de criar estratégias dentro da organização, fiéis aos objetivos, mais criativa, adaptativa e eficaz ela pode ser. Então, criativa por quê? Porque você vai, com a criatividade, você aciona recursos que você não tinha. Vou contar um caso para vocês também. Um trabalho que foi feito para limpar os lotes lá em Catas Altas. Um problema na cidade era que tinha muito lote no meio da cidade, os lotes estavam cheios de capim, cheios de bicho. Então, vamos limpar os lotes. Então, o que eles viram era, primeiro, os lotes se espalham de uma forma mais concentrada em 5 bairros. Então, não vamos pegar os 5 bairros, vamos fazer, nós não temos força para isso, não temos gente, não temos recurso, nós vamos passar em cada bairro. E em cada bairro que eles faziam essa limpeza, eles jogavam um tanto de semente de girassol, que demora, se não me engano, 3 semanas para crescer, para brotar, e 1 mês e pouco para dar flor. E aí eles foram fazendo essa coisa pelos 5 bairros, limpavam, depois passavam jogando as sementes do girassol, até que no final do trabalho, os lotes de cada bairro foram se iluminando de girassóis, né? O que aconteceu
com isso? Primeiro, era uma forma criativa, uma estratégia criativa de comunicar e consolidar um resultado alcançado. Ela despertou uma certa poesia, um certo sentimento de prazer diante da beleza daquele campo de girassol no lugar de um lote sujo e cheio de bicho. Não era um campo, eles faziam distribuído de modo a não criar um novo viveiro de bichos. E criavam, transformavam essa ação numa ação mensurável, compartilhada. Então, onde tem girassol, foi limpo e qualquer pessoa podia ver, porque ela via ali os girassóis. Então, eles adaptaram uma estratégia de comunicação para compartilhar os resultados eficaz para aquilo. Então, essa proposta de resultados ela deve ser clara, mensurável e específica, para que o progresso seja avaliado, a prestação de contas praticadas e a estratégia adaptada com base na experiência. Nós não vimos esse pedaço do filme, não sei se alguém teve a curiosidade de ver. A primeira coisa que eles fazem quando eles vão levar a terra para o alto da montanha, eles vão lá na praça principal e pegam o mastro da bandeira que ficava na praça e colocaram o mastro lá no alto da colina e marcaram no mastro cada metro. Então, todo mundo que estava ajudando, o tempo todo, estava vendo o quanto que eles estavam avançando, sabia quanto faltava, sabia o esforço que ele tinha que fazer para poder acontecer. Então, vocês veem que E, no caso, tinha uma carga simbólica. A bandeira era o símbolo do país de Gales e aquilo que sustentava a bandeira ia sustentar a montanha. Então, é interessante a gente pensar nessa forma de medir para que isso não seja costumo muito falar, o SMART, que é o indicador que tem determinado... É isso tudo, sim, mas principalmente tem uma letrinha que não tem lá com esse sentido, que é o significado, que a ação mensurável, esse indicador, além de ter seus números, sua confiabilidade, sua coisa que tenha ele ser compartilhado, é uma forma de também compartilhar sentido. Ok, gente? Mais alguma coisa aqui no nosso chat, Lili? Eu não consigo ver enquanto eu estou... Tem comentário, sim. Primeiro da Cristina, ela falou numa certa altura assim, glória a Deus por esses pensamentos de coletividade. Era enquanto você contou a história lá da sua filha na escola, ela fala, é o que sempre busquei na vida, o que as pessoas pensem que a fragmentação atinge o todo. Não é multiplicar para crescer, é dividir para que se multiplique. Depois, Que lindo, Cristina! A Letícia veio na sequência e falou que é interessante isso porque o nosso modelo econômico acaba promovendo a escassez para gerar a economia, culminando na concorrência. Por isso, esse tipo de pensamento acaba sendo cultural. Que bom que a gente está passando por um movimento que nos faz repensar nosso modelo econômico. Escassez nas mãos de poucos, ao invés de abundância no compartilhamento. E, aliás, a Cristina completou, eu falei o momento errado. Quando você contava a história da sua filha na escola, que ela escreveu essa última mensagem que eu vou ler aqui. Muito bacana esse tema, sou formada pelo ProUni, baixa renda, sei da dificuldade de se ter educação sem recursos financeiros. Pois é, gente, saiu nesse domingo, na Folha de São Paulo, uma entrevista que eu achei tão inspiradora sobre as mudanças no mundo em função... É um economista, um inglês, novinho, muito
Pois ele chama Daniel, eu vou escrever o nome aqui para vocês, um cantinho, quer ver? Daniel Susskind. Se vocês entrarem no site da Folha, colocarem Daniel Susskind, a gente pode ler o artigo. Eu não consigo copiar e mandar para vocês. Mas é um artigo, o nome dele aqui, que eu salvei ele. Eu coloquei lá no chat, Nízia, eu copiei aí, que você digitou e pôs no chat. Chama Automatização do Trabalho, é história da erosão da classe média. Mas a grande preocupação dele é esse tema da distribuição de prosperidade. Num contexto, porque hoje a gente tem, qual é a estratégia de distribuição da prosperidade? É o trabalho, é o salário, é o emprego, né? E com toda a desigualdade que tem. Agora, nós vamos ter um desafio muito maior, que é o desafio não é do fim dos empregos, mas do fim de alguns empregos, e com a automatização, a gente corre como que nós vamos promover prosperidade. E aí ele fala, ele tem são várias coisas. Eu acabei de ler, eu tinha 1000 ideias na minha cabeça. Por exemplo, uma questão que ele levanta é essa coisa, como que o quanto que a gente pensava que o que não é, as profissões que não são rotina não poderiam ser automatizadas. E estão sendo, né? A gente achava, por exemplo, dirigir um carro não é uma rotina. Fazer um diagnóstico. Então, assim, câncer de pele. Como que você faz seu diagnóstico? Eu observo, eu vejo se tem isso, eu vejo se tem aquilo. Tem muito de intuição também. Aí eu peço... Quer dizer, ele vai descrever um processo que está longe de ser uma rotina. Aí, os caras tentavam conversar com médicos e até que chegou e o negócio funcionava. Aí chegou um cara e falou, não, eu vou fazer isso do jeito que um supercomputador sabe fazer. Então, você tira uma foto da lesão e em 3 minutos ele compara aquela lesão com 129.834 outras lesões com seus diagnósticos. O que ele fez? Ele não usou o conhecimento desse médico da rotina, mas todo um histórico anterior que podia, então, olha para uma lesão, compara com 129.300 não sei quanto, e vê se aquela lesão é uma lesão com muito mais condição, né, até do que um médico, para fazer esse diagnóstico. Então, ele vai trabalhando esses temas para ver, e aí ele fala, do jeito que eu vi lá, gente, ele fala o colarinho branco, o colarinho azul, né? Que é o pessoal de escritório, que é chamado, né? o trabalhador de escritório, porque há 300 anos a maioria de nós estava trabalhando na roça. Não, há 200 anos. Há 100 anos nós estávamos trabalhando na indústria. E agora a maioria de nós está trabalhando em escritórios. Mas ele traz um outro colarinho, que é um colarinho cor-de-rosa, que é uma palavra muito infeliz, segundo ele, uma expressão muito infeliz, mas para falar de trabalhos que historicamente foram desempenhados por mulheres e que são trabalhos de cuidado. Então, as enfermeiras, as professoras, as cuidadoras, então, todas profissões tradicionais femininas, e que essas a gente está vendo que a pandemia está mostrando que essas não são automatizáveis, que o cuidado ele é humano. A única coisa que ele achou que escapa da inteligência artificial são as atividades de cuidado.
E que é o que nós estamos falando, né, gente? De cuidar melhor do nosso povo, da nossa comunidade, da nossa cidade. É curioso que a sua pergunta sobre alguma liderança inspiradora, eu fiquei com ela e eu cheguei em uma resposta de um projeto que eu participei e que para mim era isso, o que diferenciava esse líder nesse projeto era o cuidado. Era uma habilidade tremenda para perceber o momento do outro e ir trazendo o grupo, com o cuidado, trazendo o grupo para essa construção de sentido, né? Para essa comunhão de propósito. Aqui, gente, eu tô... Pois é, Lili, é isso. É isso. No próximo encontro, nós vamos falar um pouquinho de cuidado. A questão do propósito, que eu falei que era difícil de tratar, né? Que você tem que criar, mas que é um ponto fraco na teoria da transformação, eu fiz essa listinha de perguntas para a gente chegar num propósito. Eu tive um chefe que não era uma liderança, que não, jamais pensaria nele para citar aqui como exemplo, mas ele tinha horror das pessoas que só viam dificuldade. Era uma empresa pública que eu trabalhava. E ele não era muito delicado, não. Então ele falava assim: quer ver merda? Debruça lá no Arrudas que você vai ver passando um tanto. Que é isso, quer dizer, como que nós vamos construir interesses comuns sem ficar olhando para a ruindade, sem ficar olhando para o que não dá certo. Então, assim, o que pode ser resolvido se a gente se unir? Olha a diferença de você perguntar isso em vez de perguntar o que está ruim, né? Essa pergunta aqui, qual que é que está no cerne da desigualdade com relação aos problemas? É que os nossos interesses, eles vão competir nos fóruns institucionais em desigualdade de condições. Então, uma comunidade mais desorganizada, mais frágil, com menos lideranças, com menos capacidade de formular suas questões, ela fica em inferioridade, ela não consegue competir em igualdade de condições com outras comunidades que já têm aquilo ali mais resolvido, que já têm representantes numa Câmara de Vereadores mais comprometidos. Então, essa sequência de perguntas é uma forma de você buscar fazer emergir as questões sem debruçar no Arrudas, né? Olhando para as capacidades, olhando para o que a gente tem, né? E tem uma coisa muito importante num processo de transformação, que é a comunicação pública. Eu não vou entrar no tema de como um líder se comunica com seus liderados, com seus participantes. Eu espero muito que um dia ele lhe dê esse tema para vocês, porque eu mesma já fui aluna dela nesse tema e aprendi muito sobre a comunicação não violenta, e eu recomendo fortemente que vocês façam um lobby aí com ela. Então, eu vou falar de uma coisa que é muito importante na comunicação pública de um processo de transformação. Primeiro, óbvio, falar dos resultados, contar dos resultados, democratizar todas as informações relativas ao movimento, à estratégia. E tem uma coisa muito importante, é que quando você conta o que está sendo feito nos outros lugares, você ao mesmo tempo, você chama as pessoas primeiro, olha, as coisas estão mudando, resultado. Segundo, elas estão mudando no sentido que a gente combinou. E isso que eles fizeram lá, olha só, eles plantaram girassol.
Será que não é uma boa a gente plantar girassol na beira do rio para simbolizar a limpeza da margem também? Copiar, gente. Algum grupo, alguma comunidade teve uma experiência exitosa, vamos copiar, vamos fazer igual, dadas as nossas circunstâncias, adaptando para a nossa, sabe? Aproveitar o enorme capital de aprendizagem que tem naquelas experiências que estão ali. E depois, ela fortalece o movimento no sentido que ela cria o sentimento e a certeza de que aquilo que eu faço no meu campo de atuação está sendo feito por outros da minha mesma categoria, com os mesmos propósitos e sentidos. Então, por exemplo, nós queremos melhorar a educação em Nova Lima. Eu já estou meio velhinha, não estou com tanto tempo assim. Então, eu vou lá e falo, não, isso eu não vou. O que eu posso fazer é ajudar no dever de casa de uns 2, 3 meninos. Isso está no meu poder. Isso vai mudar a educação de Nova Lima? Não. Mas se eu pego 3 meninos, outro pega mais 3, outro pega mais 3, se eu converso do para casa, mas converso também do projeto de vida dele, de outras coisas, isso vai transformar. Então, quando o Betinho criou aquela campanha da fome, meus exemplos estão ficando muito velhos, né, gente? Quando o Betinho criou a campanha de combate à fome, tinha lugar para todo mundo. Se eu podia ser uma liderança, um porta-voz daquilo, falar e mobilizar outras pessoas. Eu podia organizar recolher alimentos. Se eu fosse uma cantora, eu podia pedir o ingresso e 1 quilo de alimento não perecível. Se eu fosse uma pessoa que mora ali onde eu moro, num condomínio, eu podia fazer um jantar para as minhas amigas, para os amigos e pedir que cada um levasse. Não precisa de trazer a Coca-Cola e o vinho, não, mas você traz 1 quilo de alimento. Quer dizer, cada um eu podia organizar alguma ação de juntar alimentos que pudessem ser distribuídos. Outras pessoas podiam se oferecer e trabalhar na distribuição. Gente, eu moro aqui num conjunto, eu sou uma liderança nesse conjunto, eu conheço as pessoas, eu posso fazer a lista e ajudar a distribuir esses alimentos. Olha, eu não posso nada, eu posso dar um alimento. É só o que eu estou afim, não quero mais do que isso. Pronto! Todo mundo podia participar de acordo com aquilo que ele estava disposto a fazer naquela hora, naquele momento. Ninguém era melhor que ninguém, porque se alguém não desse alimento, o que adiantava um jantar para trazer alimento? Se não tivesse recolhido alimento, como é que você ia distribuir alimento? Então, o movimento não se sustentava sem cada uma daquelas pessoas fazendo aquilo que eles queriam e que eles podiam. Por isso ele teve um sucesso tão grande, né? Essa coletivização contribui ainda para os líderes intermediários verificarem a permanência e a pertinência do seu discurso e das ações que eles estão propondo, né? Então, eles podem olhar e ver que aquilo que ele está fazendo faz sentido, tanto que tem mais gente fazendo coisa parecida, isso que eu estou propondo está dentro do que é a proposta do movimento, ou da organização, ou de uma iniciativa. E para o participante, fortalece e assegura a legitimidade de suas iniciativas, porque ele não está sozinho, mas faz parte de um movimento muito maior. Então, vamos pegar um exemplo da Pastoral da Criança. A dona Aparecida, conhecida Cidinha, vizinha da minha casa, entra na minha casa, pesa meu neném, mede meu neném e fala que ele não está alimentado, ele não está comendo o suficiente. Por que eu não corto o pescocinho dessa dona que entra na minha casa para falar que eu não estou cuidando direito do meu filho?
porque não é a Cidinha que está ali. É uma agente da pastoral. Ela perde essa identidade, né? Ela fica com o lado do vínculo, mas ela é parte de uma coisa muito maior, que ela comunica com uma camiseta escrita, pastoral, e com um caderno que é próprio delas, né? Onde elas anotam essas coisas. Então, ela é legitimada para chegar na minha casa, pesar meu filho, medir meu filho e me mandar dar a farinha, aquela coisa que eles dão, né? A multimistura. Então, essa é a importância dessa coletivização, de você estar. Não é para falar, ó, que maravilha, nós somos fantásticos, somos maravilhosos, somos ótimos, conseguimos muito, estamos realizando. Não é para isso, não. A gente precisa estar contando o que está fazendo e o que está alcançando para fortalecer esse movimento. E entender também, porque se a gente oferece só o imaginário e o propósito, ele soa como demagogia, gera angústia. Você fala, nossa, precisamos fazer alguma coisa, mas o que nós vamos fazer? Fica aquela ansiedade. Se eu ofereço só ideias de atuação, estratégias, eu posso conduzir a um ativismo passageiro ou um movimento sem rumo, porque eu não tenho a visão de futuro que o imaginário me traz. E se não tem a coletivização, se produz o desinteresse. Então, a comunicação pública, ela tem que contemplar essas três dimensões: o imaginário e o propósito, atuações e decisões e a coletivização. Tá? Gente, isso foi o que eu preparei da minha longa fase de falar. Agora eu quero escutar, né? Para a gente pensar nisso que na minha pergunta inicial. Eu tenho duas perguntas para vocês. A pergunta inicial, que a gente não respondeu no começo, e uma pergunta que é a pergunta do sinal fechado. É uma pergunta assim: você encontra com uma amiga, vai atravessar uma rua e o sinal de pedestre está fechado. Depois que vocês atravessarem, vai cada um para um lado. Então, você tem a travessia de uma rua para contar para ela. Você vai falar, ontem à noite eu participei de uma live, de um encontro, e o quê? O que ficou? O que isso representa e o que você acha que vale a pena você contar para uma amiga ou para um amigo? Ó, eu quero falar, eu quero escrever aqui. Pode começar. É muito o que falar, né? São muitas informações. E aí eu falo desde o segundo encontro, né, dessa formação. No primeiro eu assisti depois. E a gente fica tentando arrumar essa quantidade de coisas, como informação mesmo, como conhecimento, e aliar a nossa trajetória, né? Uhum. Isso que é importante. E aí eu trago assim da primeira aula que eu assisti depois, a coisa do concerto, da concertação, né? E como que é importante a gente estar afinado com tudo que está ao nosso redor, do espaço social ao qual fazemos parte, né? Em que medida que a gente está ajudando a essa harmonia funcional, em que momento que a gente está mais atrapalhando, desafinando, em nome, inclusive, do conhecimento, ou da liderança, ou do poder que se tem, ou do papel que se tem dentro desses espaços sociais, né? Então, essa reflexão da concertação tem sempre estado comigo desde de que assisti o vídeo aí algumas semanas. Aí, depois vem todas as informações ligadas à teoria da transformação, que é algo muito novo para mim. Então, eu vou trazer agora a outra ponta, que já é dessa formação, e do exemplo que eu dei, que foi de uma superior que eu tive, que se chama Lara. Ela se tornou minha amiga
E isso lá em 2008, 2007, 2008, eu tive a oportunidade de acessar o estado uma pasta do trabalho lá no estado da Bahia, eu sou de lá, né? Embora sempre a linha se refere comigo do Pernambuco, eu estou aqui no Pernambuco, mas eu sou baiana, Salvador, Bahia. Mas, assim, tenho uma paixão enorme por esse estado aqui. E a Lara, ela me ensinou um tanto de coisa, e eu, naquele momento ali da resposta, eu falei da inclusão. Mas a Lara, ela trouxe para mim uma referência de liderança, porque é uma pessoa que tem muito conhecimento e ela consegue, de fato, incluir. Você falou no seu discurso, aí na aula, da dose de generosidade. Então, assim, quando eu entrei no Estado, o Estado da Bahia, naquele momento, era o primeiro Estado brasileiro a tratar a economia solidária como política pública. Então, é um marco. E aí a gente tinha uma surpresa no mundo para implantar essa política pública dentro do Estado, que é um Estado enorme. De um lado, eu tinha algumas pessoas do movimento social de economia solidária do Estado da Bahia, que eram fortes e tinham construído a política até ali. Então, eles tinham a legitimidade daquele percurso. Do outro lado, a gente tinha servidores de anos de casa da Secretaria do Trabalho e a gente chegou com todo aquele afã de mudar e de fazer e de querer tudo para ontem e cadê o processo e como que faz. E em muitos momentos a Lara falava assim, Mari, não só para Mari, mas para a equipe, a nossa corrida é uma corrida de resistência. Ela não é de força, né? Ela não é de poder, ela não é do eu quero. A economia solidária tem na sua base a coletividade, né? A concertação, o outro, a sustentabilidade, todas essas questões. E ela, a todo momento, ela conseguia colocar na equipe, e em mim eu falo que agora, por conta dessa referência que eu tenho mesmo enquanto liderança, de me incluir o tempo inteiro nas discussões, porque eu estava ainda assustada, entendendo aquele processo todo que estava acontecendo. Eu tinha esses dois patamares, ou seja, o movimento que ele bate em você, ele chega no fórum e ele fala, o exemplo que você deu, Nízia, de falar, eu não posso falar do prefeito, eu vou falar do prefeito, porque ele acha que ele me deu isso, só porque o governo do estado está fazendo isso por nós. Agora, eu não posso mais criticá-lo, né? Vocês estão me ouvindo? Então. Estou ouvindo, normal. É que entrou uma ligação aqui. Então, que bom. Então, e do outro lado o servidor, ou seja, e ela conseguia trazer essa coisa do cuidado, do conhecimento e falar, vai que você consegue. Mas, Lara, eu preciso que você faça, eu preciso que você vá. Ela era chefe, ela era a liderança do grupo, ela falava, não, você vai. Você vai me representar nesse grupo de trabalho, se você tiver uma dúvida, você me liga. Mas, Lara, eu preciso, não, você vai lá no fórum, você vai viajar lá nos municípios e vai fazer, e isso trouxe confiança e trouxe um fortalecimento para o grupo, muito especial, a ponto de que 12 anos depois a gente continua tendo essa afinidade, a gente tem grupo de WhatsApp, a gente se encontra, muitas das pessoas já estão hoje rodando em outras pastas do estado, lá em outros caminhos, mas essa referência que ela nos trouxe de um perfil de amor, de cuidado, de ensinar, de dar responsabilidade sob confiança mesmo, vai que você vai fazer, eu sei que você vai trazer uma boa resposta. Isso faz nascer no liderado algo especial, né? Então, essa referência... Você virou uma líder também, né, Maristela? Eu virei uma líder. Como que ela era uma líder transformadora, aquilo que a gente falou do papel da liderança transformadora, que é de formar líderes. Exato, como exatamente. Ela, através da generosidade, do conhecimento, da referência forte que ela te deu, de conceito e cuidado e da confiança, ela te transformou. Foi a bola de neve e deu uma volta. Exatamente. Exatamente. Né? Isso. E daí, já alguns anos depois, já no Projeto São Francisco, aí já 2011, a gente estava implantando em dezenas de municípios de 4 estados aqui do Nordeste os planos diretores, né? Então, era uma condição, era um condicionante que o projeto ele precisava fazer
os municípios com muitas fragilidades, então existia, lógico, a equipe técnica para tratar toda da parte urbanística, socioeconômica e de processamento e de tudo mais, e lá estávamos nós, 3 pessoas da comunicação, para rodar esses municípios e trazer da população o que eles tinham para oferecer para aquele plano. E a segunda lei mais importante de um município, se trata de desenvolvimento, né? E aí a gente não conseguia, nos primeiros momentos, extrair deles, do geral, assim, o que a gente precisava, e a gente foi montar uma metodologia que a gente deu nome naquela oportunidade de leitura comunitária, e era um pouco disso, do que nós temos, o que nós não temos, o que nós queremos. Né? E o grande lance desse processo que a gente viveu, e eu acho que a gente conseguiu cumprir em muitos lugares o nosso objetivo, era de que, assim, no primeiro momento que nós chegávamos nas comunidades urbanas e rurais, e que a gente tentava ali ver com eles o que eles tinham, não saía nada, mas a gente não tem, eles não conseguiam expressar isso, né? E com o tempo a gente foi conseguindo tirar deles essas informações, e com o método que a gente utilizou à época lá, e aí nesse processo aconteciam 3 audiências públicas, e a gente conseguiu mobilizá-los para irem a todas as audiências públicas. E eles, na audiência, e era uma coisa que a gente incentivava, eles pediam a fala e diziam: eu não concordo com isso. Porque na leitura comunitária a gente já tratou que isso não é bom para a comunidade. Né? Então, esse espaço de vai que você consegue, é a confiança. É a inclusão, é seu também, né? Aliás, é mais seu do que meu. O líder está como um condutor, né? Ele não é nunca, né? E alguns outros retratos que vai passando, assim, é muita informação, e às vezes palavras-chave que você solta, e uma palavra que está na moda, que é a coisa do gatilho, né? Vai realmente startando um tanto de estrelinha aqui na minha cabeça, e a vontade é o tempo inteiro ficar falando. Mas eu darei oportunidades aos meus queridos colegas, mas reforço, assim, o quanto tem sido importante estar nesse lugar de escuta mesmo, de aprendizado, de ouvir e falar: poxa, ainda tenho tanto que avançar, até chegar em Nísia ainda tem um caminho grande para caminhar. Eu estou aqui encantada com a sua experiência, você contando essa sua experiência de leitura da comunidade. Me lembrou o Tião Rocha, né, que é um líder de um trabalho social muito interessante no Vale de Jequitinhonha, uma pessoa muito sensível, muito inteligente e muito focada. Ele fala muito assim: vamos olhar o lado cheio do copo, né? Porque todas as leituras de comunidades mais tradicionais olham o lado vazio. A leitura transformadora olha o lado cheio. E ele que estava precisando de melhorar a escola, os meninos, a alfabetização, e saiu lá na comunidade procurando, perguntando o que cada pessoa fazia, o que ela sabia fazer. Como ele falava, eram os saberes, os poderes e os quereres da comunidade. E aí ele chegou numa senhora, já de idade, analfabeta, e ele procurando alguém para ajudar na escola, os meninos que estavam sendo alfabetizados. E essa senhora, você conhece essa história, não? Aí essa senhora falou que a única coisa que ela sabia, falou a única coisa, falou lá: eu sei lavar uma roupa, eu sei arrumar a casa, eu sei não sei o quê, eu sei fazer biscoito espremido. Eu falei: o que é biscoito espremido? E na hora ele estava com a cabeça tão na lua, né? E a mulher, e querendo trazer aquela mulher, que era uma senhora bacana, assim, uma generosa, né? E aí ela contou que era o biscoito de polvilho que você põe no saquinho de leite, corta um pontinho e vai fazendo assim. E ele falou assim: nós vamos transformar o biscoito espremido no biscoito escrevido. Levou essa senhora para a escola, ela fez a receita do biscoito com os meninos, e aí cada um tinha que escrever o seu nome.
foi quando o Washington ficou em vantagem sobre o Ivo, porque o biscoito dele era um biscoitão, né? Então, você vê assim, quanta história que tem para a gente aprender, né? Olha o valor, olha como que essa senhora, o que aconteceu com a autoestima dessa senhora, analfabeta sendo ajudante de professora. Imagina. Né? Dos meninos, do entusiasmo dos meninos de fazer o biscoito e comer o biscoito. Então, quando a cabeça da gente se abre, o coração se abre e as mãos estão dispostas a trabalhar, a gente acha soluções que a gente nunca pensou e nunca pensaria se não tivesse escutado as pessoas ali, né? É verdade, é verdade. E é bem assim mesmo, nessa realidade que vivi aqui. Isso a gente está falando de um Nordeste que tem muitas dificuldades. A gente está falando de municípios aí de 3 mil, de 5 mil, de 7 mil habitantes, 10 mil habitantes no máximo, pequenininhos. E que tem uma com dificuldades de também. letramento, mas em compensação exatamente. E assim, como estão aptos à mobilização. A gente que às vezes traz já a barreira conosco, quando a gente Ou vai já chegar traz na tudo comunidade. Pronto, né? Ou já traz tudo pronto, porque eu lembro que nesse período, assim, as associações todas se mobilizaram, a gente tratava aquelas questões com eles e eles passavam os finais de semana discutindo ou desenhando o que fosse, e depois a gente ia buscar. E assim, eles estavam imbuídos de fato da transformação. E aconteceu, porque o evento que seria uma pompa, que seria só de prefeitos, de vereadores, eles estavam lá e estavam colocando opinião e participavam. Exatamente, estavam as audiências cheias. Igualdade de condições. Exatamente. Né? Oportunidade também, né? Oportunidade. Gente, já são 19 horas. Eu vou lançar um desafio. Acho que hoje a Maristela compartilhou com a gente com muita generosidade, né, a experiência dela e como que ela está trazendo, né, a nossa trajetória para a reflexão dela sobre o trabalho. Eu vou desafiar vocês, viu, Joane? No próximo encontro, uma outra pessoa fazer isso que ela fez, de fazer uma reflexão a respeito do trabalho que realiza e em que medida essa nossa conversa, esses nossos encontros estão ajudando. E vou fazer as coisas de modo que a gente possa ter mais de uma apresentação. E se for preciso, a gente faz mais um encontro para isso. Tá bom? Ok? Então, boa noite. Boa noite. Vou só reforçar para quem chegou depois. Amanhã a gente tem o encontro voltado à agricultura familiar. Vai ser no mesmo horário e a Maria já mandou hoje, né? A gente já mandou hoje via WhatsApp do Lidera essa divulgação. Conto com o apoio de vocês na disseminação aí na rede, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada, boa noite. Quinta-feira não faltem, é o último encontro. Tá bom? Adorei ver todos de volta. Obrigada, Nízia. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau, boa noite. Pega um papel aí, depois eu Deixa eu ver.